Bom, tô com um cara aqui que nem eu, ama basquete, faz programa de basquete, apesar que o gosto dele não é tão bom assim, que nem os outros que já vieram aqui, mas tudo bem, a gente vai fazer de qualquer maneira. Cara, você, mais um, né, cara, que vem aqui, já veio o Luan, já veio o Vegeta, já veio O Neto. né, o Neto, não, mas tô falando do que torce para esse time que a gente Ah, vai falar daqui a pouco, né, mas você tá vendo como que você tá cercado aqui, né, cara, tá sim, mas cercado eu de queria até verde, né? aproveitar para começar o programa e te dar um presente. Você não vai recusar, né? Eu vou Pega, ter que. pega, pega que você vai gostar, Pô, cara. Pega que cara, você vai gostar. isso Mostra pra aqui é câmera. uma coisa de mulher, primeiro, não é torcedor de Boston mesmo, sabe? Tá com o meu sobrenome Torcedor, atrás, mas ok, todo mundo sabe quem é. balaciano. Bom, eu não sei se eu vendo, se eu dou para alguém, mas tudo bem, eu vou guardar de qualquer maneira. Eu vou botar aqui. Não sou muito fã dessa camisa, não, mas tudo bem. É nosso freguês, eu respeito. Tá Respeito bom? o freguês. Tem sempre razão, né? Vem cá, cara, me conta sobre o Bala na Sexta. Você tem um blog de basquete, né, cara, que já Isso, tá fazendo 10 anos agora. isso. E é um blog bem legal. Eu já vi no SoundCloud, né, que você tem lá o podcast. Conta um pouco de como começou isso, como é que você... Então, eu sou jornalista de formação e trabalhei em redação durante muito tempo, né? Globo.com, TV Globo, Jornal Globo, até 2008. E aí, em 2008, eu jogando basquete no Clube Germânia aqui na Gávea. Você sempre jogou desde Assim, novinho, ou você sempre, não gostava? jogar é uma palavra forte. Eu sempre brinquei. Tentava, Tentava, pela minha altura, você deve perceber que eu nunca joguei. Eu sempre brinquei. Cara, eu tenho 1,78 m, é baixinho para Eu basquete? tenho Pô. 1,68 m, né? Nossa, aí fica Esse mais meio é complicado. importante. Esse é o Muggsy Bogues, aquele armador pequenininho. E aí eu tava brincando e rompi os ligamentos do joelho. E aí eu decidi que naquele momento eu ia sair do jornalismo e ia procurar uma coisa um pouco mais estável, trabalhar em empresa, que é onde eu trabalho até hoje. E eu falei assim, pô, pra eu manter o que eu mais amo, que é escrever, e do esporte que eu mais amo, que é basquete, eu vou criar o blog. E aí criei o blog Bala na Sexta, ainda na plataforma do Google, em 2008. É legal que você fez uma Transição. coisa ao seu nome, né? Com o seu nome, o exato. Bala, do Bola na Sexta com Bala na Sexta. Né? Exato. E aí criei o blog em 2008, eu já tinha muito contato, já conhecia técnicos, os jogadores já me conheciam por ser de jornalismo, de redação. E aí, 2 anos e meio depois, o UOL me chamou para manter o blog com a mesma pegada, independente, crítica. Acho que uma das grandes vantagens do blog é que ele cobre tudo, né? Ele cobre NBA, cobre NBB, cobre basquete feminino, seleção, Euroliga, para manter o mesmo blog lá. E é clichê total. O podcast, ele anda paralelo com o blog, né? Você tem os dois, né? O podcast é um dos, entre aspas, produtos do blog. Entendi. E aí, por uma questão de público e de afinidade mesmo, ele é 90% de NBA, que é onde estão os grandes aficionados pelo basquete aqui no Brasil. Então a gente fala de NBB, fala da LBF, que é do basquete feminino, mas 90% do conteúdo do podcast é de NBA. Quando não fala, inclusive, a audiência... A gente já percebeu isso. A gente tem que ser honesto, né? Quando a gente não acompanha, eu sempre acompanhei NBA minha vida inteira. E nunca quis acompanhar o basquete brasileiro. E hoje eu sinto um pouquinho de necessidade, porque a NBB está crescendo, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas assim, eu suponho que a maioria dos torcedores de basquete no Brasil é mais fácil o cara gostar primeiro de basquete americano e depois vir para o basquete brasileiro do que o contrário, né? Ah, sim, sim. E tem um fato interessante também, que a NBA... de 3 anos para cá, deu uma crescida muito grande no Brasil, né? Com as transmissões, a entrada das transmissões no Sport TV, a ESPN aumentou o pacote dela, tinha na TNT Space também até pouco tempo atrás, então a popularidade da NBA cresceu muito e aí, por consequência, do basquete também, do basquete brasileiro veio a reboque, né? Acho que os brasileiros também indo muito, né? Ajuda, né? Tem inúmeros brasileiros lá, né? Pouco tempo atrás tinha quase 10 jogando na temporada. Então, todo Ainda dia... bem, porque se dependesse de resultado da seleção, não tava enrolado. Caiu, mas... Então, assim, é clichê mesmo, mas o blog... Tudo passou muito rápido com o blog. Completou 10 anos agora, em setembro de 2018. Passa rápido, né? Muito rápido. 2008 que você começou. Me orgulho muito, Júnior, porque sou eu mesmo. Não tem ninguém que me ajuda, só no podcast que eu faço com outro camarada, Pedro. Mas basicamente é o blog e aí você sabe mais do que eu, né? É o blog, são as redes sociais, é a atualização de tudo, responder. Dá um trabalho danado. Dá um trabalho descomunal. E você tem família, tem amigos, você acaba renunciando de muita coisa, não me arrependo de nada. E é uma coisa que você faz por amor, né? Isso que é diferente, assim, pô, você tá ali, não tá... Você não tem obrigação de fazer com ninguém, Exatamente. Você tá ali querendo fazer aquilo, né? E é legal porque acabei sendo reconhecido muito pelo trabalho que eu tenho no blog, né? Fui convidado inúmeras vezes para
All-Star Game, para finais da NBB, finais da LBF, inúmeras outras viagens da NBA quando teve aqui no Rio. Sempre consegui as credenciais e algumas entrevistas exclusivas. Isso é bem interessante, porque você acaba sendo reconhecido por um trabalho que é quase que autoral, né? O que você pegou do podcast fazendo ali no SoundCloud, eu acho bem legal, porque eu escuto muitos desses podcasts americanos. Acho que você deve ter pego essa ideia um pouco também de lá. Muito, totalmente. Assim como esse programa aqui, eu também peguei uma inspiração de um programa de lá, porque acho que eles fazem isso muito bem, né? E o basquete lá é o terceiro esporte, a gente pode chamar assim, do americano, né? Porque acho que o segundo, atrás do futebol americano, né? Beisebol, futebol americano é dose, né? Como liga, eu acho que é a terceira. Segunda, terceira, né? Tá na briga. Mas é legal, porque é um formato que eu vejo que brasileiro ele não está acostumado. E você tem um nicho, que cara, basquete é um nicho no Brasil, né? A gente sabe, você ser jornalista de um esporte que não é o futebol aqui no Brasil, qualquer um, eu imagino a tua dificuldade. Né? Não, é muito difícil e você acaba tendo valor para os jogadores e para os técnicos e para os torcedores, porque você acaba brigando muito por eles também, pelas causas deles, pelas palavras deles e tal. Mas é muito difícil, por exemplo, ter espaço é muito difícil. Infelizmente, também no Brasil, as coisas negativas chamam mais atenção do que as positivas. Então, sim, de basquete brasileiro, 90% das vezes que o blog foi para a homepage do UOL, com destaque, com chamada e tudo, foi por conta de crise. Entendi. Foi por conta de um resultado que não veio, por conta de uma dívida que apareceu, por conta de um processo que surgiu, por conta de um corte de uma seleção brasileira. Porque falar mesmo do campeonato assim, aí cai um pouco a audiência. Cai a audiência. Os cliques e tal. Infelizmente cai. Eu não deixo de falar, mas a questão de chamada e de interesse cai, não há a menor dúvida. Acho que no Brasil também, no Brasil não, no mundo, acho que jornalismo está ficando um negócio meio, né? E aí você também tem que encontrar algumas formas de fazer diferente. Isso de 2 ou 3 anos para cá, eu comecei a perceber também que o meu público mesmo ficava muito saturado de só notícia ruim. E eu fiz uma pesquisa com o público do blog que me disse isso. Eles falaram assim, Bala, a gente sabe que você vai cobrar a confederação, que vai cobrar o dirigente, que vai não sei o quê. A gente quer saber quem ganhou o jogo e por que o cara ganhou o jogo. Por que o Boston ganhou do Lakers, por que o Lakers ganhou do Warriors. Quem é esse Stephen Curry que faz essas coisas todas? E eu comecei também a mudar um pouco do perfil do blog para contar um pouco mais dessas histórias interessantes, que o basquete tem inúmeras histórias interessantes e o blog também acabou dando uma guinada diferente. O Alexei estava aqui, ele estava até falando disso, que o basquete, se você... Eu não sei se é o segundo esporte do Brasil, é difícil saber, porque... Eu digo futebol número 1, 2 e 3, e depois o resto briga dependendo do que está acontecendo. Então, quando o Guga está bem no tênis, aí de repente o tênis, né, a Fórmula 1. Ginástica, vela, sei lá, o que judô já teve uma época, né, que era bravo. Agora, o basquete, assim como o vôlei, ele tem uma tradição tão grande, esporte coletivo, e que no mundo é famoso, mas o basquete, por causa dos resultados que a seleção teve nos últimos anos, desorganização, de confederação, essas coisas, briga de jogador com confederação, com liberação, com essa coisa da NBA, o esporte, ele deu uma caída muito grande. Só que o Alexei estava dizendo é que você tem muitos produtos. Você tem a NBB, você tem a NBA, você tem o basquete, a Euroliga, você tem Copa das Américas, você tem a NCAA, que também passa. Na tua cabeça, assim, é o segundo esporte ou você fica meio assim? Porque... Não é mesmo. O segundo esporte do Brasil hoje é o vôlei. É o vôlei. O basquete é o esporte que mais tem crescido nos últimos anos. Isso é estatístico, o Ibope, Repucon divulgou recentemente uma questão que o basquete é o esporte que mais tem crescido desde 2015 no Brasil, em termos de popularidade. Eles têm um índice que eles chamam de superfãs. Isso, o basquete tem crescido muito aqui, mas o vôlei, por conta disso que você falou, de resultados internacionais, na Olimpíada de 2016 o Brasil terminou com ouro na quadra, com masculino, com ouro no vôlei de praia masculino e com uma prata no vôlei feminino também. Então, aqui no Brasil, o brasileiro tem um ditado que diz que o brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de vitória, e que para todos os esportes que não o futebol, o que conta muito é esse resultado. Então, o vôlei tem conquistado resultados com frequência e com consistência desde 92. Eu acho que tem mais jogadores reconhecidos também, treinadores, né? Você tem um monte de treinador de vôlei que todo mundo conhece. Eu vou dizer uma coisa aqui, é super polêmica, mas é real.
Em termos mundiais, não há comparação entre basquete e vôlei. Basquete é um esporte. Eu também acho que não. Que é jogado mundialmente, que é visto mundialmente e que é amado mundialmente. Vôlei você tem 5, 6 países que têm ligas fortes. Tem lugares que não Estados gostam Unidos muito. Não tem muita cultura difícil. de vôlei. Mas aqui no Brasil mesmo, você vê, se você pensar, quem é o melhor técnico de esporte coletivo do Brasil? Vamos falar no Bernardinho. Ou no Zé Roberto Guimarães, que são caras que têm conquistado resultados pelos seus clubes e pelas seleções com um brilhantismo absurdo. E, infelizmente, o Brasil... Vou contar uma coisa aqui pra você. Na verdade, eu vou te fazer essa pergunta. Há quanto tempo o Brasil não conquista uma medalha no masculino em Mundial ou Olimpíada? Não, de basquete que você tá falando? No masculino. É o que eu tô falando. E o engraçado é que às vezes você vê o time do Brasil e você fala assim, pô, tem 5, 6 caras da NBA. Potencial tem. Só que, falando em polêmica, o Oscar uma vez ele falou isso, né, que a Argentina tem um Ginóbili, a Alemanha tem um Nowitzki, o Brasil tinha todos esses jogadores de NBA, mas não tinha um cara que você chamasse de estrela na NBA. Né? Que faz assim. É um raciocínio. É um raciocínio. São jogadores brilhantes, né? Todos eles, assim, os Plitter, o Varejão, o Nenê, todos fizeram sucesso. O Leandrinho ganhou sexto homem. Mas eu acho que o que ele quis dizer foi, de repente, porque realmente o Nowitzki e o Ginóbili, por exemplo, né? O Gasol, eles vão estar na história como melhores estrangeiros da história da NBA, né? Sim. Com certeza. Não, faz sentido isso que o Oscar fala, só citando a resposta, mas eu não ganho uma medalha desde 1978, quando ele foi bronze no Mundial das Filipinas. Eu não sabia dessa. Está fazendo 40 anos. Esse raciocínio do Oscar faz sentido. Eu gosto Numa época que era basquete universitário, do americano. Exato, americano, não era sim. Profissionais. Aí nesse Mundial o Brasil foi bronze com uma cesta do meio da quadra do Marcel. Caramba. Ou seja, 40 anos que é uma medalha super sofrida e tal. O brasileiro fala muito do Pan-Americano de 88, de 87, que foi maravilhoso. Eu estava assistindo esse jogo, eu lembro, tinha 10 anos. Só que assim, não dá para comparar com uma Olimpíada, com um Mundial. Não dá para comparar. Esse jogo mudou muitas das coisas do americano e tudo. É um jogo mais simbólico do que em termos de peso de medalha, né? Não há a menor dúvida. Mas eu concordo com a frase do Oscar em alguns termos. Eu acho que talvez o que te leve para a medalha seja ter uma estrela como Gasol, como Ginóbili, como Nowitzki e tudo. Mas não justifica o Brasil ter ido tão mal. Não justifica. Porque tinha elementos. O que faltava realmente era organização, faltava talvez um pouco mais de cabeça aberta da comissão técnica de entender que o jogo internacional é um jogo diferente. Então, para mim, o que faltava era isso. Porque desde que os americanos começaram a botar profissional, eu lembro que a Argentina ganhou deles, a Grécia ganhou deles. Isso, 2006 no Mundial. Não sei se a Croácia ou Lituânia, alguém ganhou. A Lituânia, eu lembro que ficou uma cesta de eliminar eles no primeiro... O primeiro time que foi ameaçado, foi isso na mesmo. semifinal. Isso. Então, assim, alguns times fizeram frente muito bem. E o Brasil, mesmo com aqueles jogadores, né, cara, não foi. conseguia. Mas eu acho que tem a ver com a desorganização, não tem? Tem muito. A Confederação, nos últimos, 16 anos, agora entrou um presidente novo, que é até um ex-jogador, o Gui Peixoto, tem tentado dar uma nova cara para a Confederação, mas o Júnior, assim, o buraco que os dois antigos presidentes deixaram na Confederação Brasileira, não só financeiro, mas de gestão mesmo, de organização, de planejamento, foi muito grande. Então o Brasil ainda está sofrendo muito, e a gente fala do masculino, mas onde pega mais é o feminino. Feminino que conquistou o Mundial em 1994. Teve Hortência, Paula, Janete, Alessandro, só craque. E conquistou, inclusive, medalhas até 2000. 2000 o Brasil estava medalhando. Mas por conta dessa falta de trabalho, as divisões de base do basquete brasileiro do feminino acabaram. Praticamente acabaram. Então, no momento em que a gente está gravando, está tendo um Mundial feminino na Espanha, em que o Brasil não se classifica pela primeira vez em 50 anos. Pois é, a base no Brasil é um negócio meio... Porque se a gente reclama do futebol, da base do futebol, eu fico imaginando os esportes amadores, o que não sofrem. Amadores que a gente fala porque... Olímpicos. Porque antigamente chamava até de amador, né? É que todos eles precisam de apoio. Eu falei isso aqui outro dia, que a gente parecia que era, antes de vir NBB, parecia que o basquete era meio igual ao vôlei. Você precisava da Sadia ou da Pires, ela para entrar num time, e aí todo mundo ia para aquele time, né? O Flamengo já fez isso algumas vezes, pegava, contratava os melhores jogadores. Aí sabia que aquele time ia ser campeão. Aí fazia um super time. E depois acabava, entendeu? E não incentivava. Então, assim, eu fico imaginando como que a categoria de base você consegue formar jogadores aqui, sendo que eu acho que, às vezes, o próprio esporte impede o garoto qualquer, assim, o garoto normal,
de praticar o próprio esporte. Porque ele tem que ser federado, ele tem que estar no clube, Isso, ele tem que estar pagar no um clube, pouco mais. Tem que pagar, com certeza. Você sabe que aqui o basquete é meio que, não é esporte de rico, mas o pessoal fala... É elitista, é um esporte, né? elitista ainda. O que é o futebol nos Estados Unidos, né? Exato. É um esporte elitista ainda, infelizmente, e que depende muito da formação nos clubes, né? Então, assim, grossíssimo modo, hoje a gente tem 3 grandes clubes que formam no Brasil, que é o Pinheiros, o Paulistano e o Minas, né? E são clubes sociais, e tem essa questão do garoto pagar uma mensalidade, de ele ter um custo de transporte, falta muito incentivo. A Liga Nacional, que a gente daqui a pouco vai falar do NBB, tem tentado melhorar muito essa questão da base, de incentivar os clubes que jogam o NBB a fazer uma divisão de base, mas eu te cito aqui, por exemplo, o Flamengo, que é multicampeão do NBB, nesse tempo todo que está no NBB, 10 anos, o Flamengo não formou, assim, vou me arriscar aqui, ok? Mas o Flamengo não formou nenhum jogador. Pequena semelhança com o futebol em relação à preocupação de, ao invés de você se preocupar em formar jogador, se preocupar em ganhar. Isso tem muito na base do futebol. Todo mundo quer ganhar, quer ir para semifinal, para final do sub-17, mas revelar que é bom. E aí você começa, assim, o que o Flamengo sofre hoje no futebol, por exemplo, mais do que... Não tem um elenco bom, talvez o que falte é a identidade. E aí você começa, entre aspas, potencializar esse problema dos clubes para a seleção também. E tem uma coisa no basquete que também chama atenção, e isso a Confederação Brasileira até hoje não entendeu, e digo, até a Confederação de Futebol também está começando a entender, que hoje para o menino, Júnior, o mais importante, o sonho, se você perguntar para qualquer menino hoje que joga basquete, você vai no Aterro do Flamengo, você vai aqui no Bosque da Barra, você vai no Ibirapuera em São Paulo, qual é seu sonho? Jogar no Lakers, cara. Não. Jogar no Celtics, jogar na NBA. A seleção não é mais o sonho. Porque você falou a frase errada, você começou errado, né? Se fosse Warriors, Celtics, ok. Seria o 10º. Mas é verdade, no futebol é muito engraçado. Barcelona. Uma vez eu brinco que meu filho, porque como todo mundo sabe que eu sou Guarani e tal, tem filho do Zico, Guarani, não sei o que, aí meu filho estava numa pelada, e eu estava jogando pelada, ele estava do lado brincando com as crianças, aí os garotos perguntaram qual era o time dele, ele disse Guarani, aí os garotos, pô, Guarani, não sei o que, eu tô crente que os garotos vão falar, pô, você tem que ser Flamengo, Vasco, aí um falou, eu sou Manchester, aí o outro, eu sou Real Madrid, Barcelona, aí meu filho ficou olhando pra cara dos garotos, tipo assim, o que você tá falando? Que você vai falar Corinthians, Flamengo, Grêmio, eu quero estar falando um time de fora. Então ninguém, infelizmente, né, a gente está pensando sempre, os garotos devem pensar sempre em ir para a NBA, né? Sim, é o que acontece. A gente teve 2 recentemente que foram para a NBA, Bruno Caboclo e Jorginho, que foram daqui muito novos e mal tinham jogado no profissional. E isso causa uma série de distorções, né, de formação, às vezes até intelectual mesmo, de cabeça, de consciência do que eles são para uma seleção, para uma confederação, como ídolos de um país. Você acha que isso que prejudicou, vamos supor, que nem aconteceu aquilo com o Nenê, com o Varejão, aquela briga de não quero jogar porque tô com medo de me lesionar por causa da NBA assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O caso do Nenê, ele volta muito lá para trás. O caso do Nenê foi um caso que ele saiu do Vasco para treinar antes do draft. E aí houve uma discussão na época, porque quando você tem um contrato com um clube, como é que funciona na NBA? Você sabe disso melhor que eu. Quando você tem um contrato com um clube, o caso do Luka Doncic agora, que saiu do Real Madrid pro Dallas. Quando você tem um contrato com um clube e você é draftado, a NBA tem um determinado valor que ela pode pagar de rescisão contratual com o clube. Ou o clube te libera do resto ou ele te cobra. E o Nenê tinha contrato com o Vasco quando ele saiu daqui e foi treinar para ser draftado pelo Knicks, que foi trocado para o Denver. E o Denver, na verdade, pagou multa rescisória e existia uma diferença da multa. E o Nenê saiu do Vasco com um salário atrasado, na época daquele Nations Bank, sei lá como é que... Ele tinha a idade dele, você lembra quantos anos ele tinha? 20 anos, 21 anos. Pois é. Aí você vê como é que são as rusgas do basquete que não se resolvem. Ele pediu para a Confederação Brasileira intermediar junto ao Vasco para que ele não pagasse a multa, porque ele estava ganhando o primeiro contrato da vida dele. E durante meses aquilo ali se arrastou. Então, para ele jogar pela seleção brasileira de uma confederação que pouco o defendeu, pegou muito mal. Então, durante anos o Nenê ficou sem jogar porque ele... Foi vaiado, aqui eu fui num jogo ficou vaiado, que foi absolutamente ridículo, porque foi vaiado... As pessoas não entendem, Não entendem. E depois, inclusive, voltou a jogar pela seleção, jogou muitíssimo bem a Olimpíada. O lance todo é que na NBA, nenhum time te proíbe a jogar.
mas eles te recomendam que você descanse nas férias, porque a tua temporada tem 82 jogos. Então, o Ginóbili, por exemplo, que é o maior nome da Argentina junto com o Scola, ele não jogava todo ano pela Argentina. Jogava um ano, descansava o outro. Jogava um ano, descansava 2. Jogava um ano, ficava 4 sem jogar. O Ginóbili não joga o Mundial, se não me engano, desde 2010. De qualquer maneira, é meio engraçado para quem é do futebol, assim, porque lá os esportes americanos eles duram 5 meses, 6 meses, e depois o cara fica 4 meses de férias, uma coisa meio surreal, né? Imagina se no futebol a gente pudesse ter 4 meses de férias, cara. Era um mês no máximo. Exato. Assim, Exato, mas por isso que eles primam pela excelência, né? Porque acaba a temporada, eles vão treinar para melhorar para o seguinte. É verdade. Você falou aí do Nenê, eu lembro do Leandrinho também contando a história da bicicleta lá, que ele ia pro treino de bicicleta, e o Caboclo deu uma entrevista, acho que foi ele que deu a entrevista, ou foi o Bebê? Foi o Bebê que deu a entrevista falando sobre a NBA, sobre a realidade do jogador que vai para lá, que todas as franquias, ela tem um cara que é não sei se você chegou a ver essa matéria, ele falou que toda essa ilusão que as pessoas têm, que alguns times da NBA são várias estrelas e tal, e às vezes não é. Às vezes a franquia toda gira em torno de um cara e 2 caras, e o resto é tudo para carregar o piano. Pois é, e se você não fizer o que os caras principais fazem, você acaba tendo problema dentro Eu uma vez entrevistei o Bebê, que agora até está voltando para a Espanha, e foi muito engraçado, ele falou mais ou menos sobre isso. Ele contou assim... Acho que foi ele que falou sobre isso. Ele falou assim, que eu falei assim, pô, você estava bem na Espanha, você já estava pontuando bem, você já tinha jogadas, não sei o quê. Por que você não está fazendo isso na NBA? O que houve? Ele falou assim, lá é o seguinte, Bala, o técnico disse para mim que eu tenho que olhar para aqueles 2 ali e eu tenho que fazer bloqueio para eles. E que se eu fizer qualquer coisa diferente, que ele me tira da quadra. Então, esporte tem muito de sorte também, né? Claro. Que é onde você cai, com quem você cai. O Leandrinho caiu para jogar com o Steve Nash. Que virou, inclusive, amigão dele, Hall da Fama, e que fazia o cara jogar, fazia o time inteiro jogar. Ele teve aqui em casa, o Steve Nash jogou bola com a gente, ficou meu chapa também, pô. Então, assim, a NBA tem muito de sorte, né? Com quem você cai, para que técnico você cai. O Ginóbili, por exemplo, caiu com o Popovich, que é um dos melhores professores da história da NBA. E o San Antonio era um time E o San Antonio era um time que jogava, né? E que tem uma cultura de estrangeiro. Só para terminar esse papo, o negócio a gente ia falar da NBB. Você acha que a NBB... Tem muita gente que fala muito bem da NBB, eu já ouvi pessoas falando assim, a NBB é muito uma coisa meio de... É muito bonita, tem o nome e tal, mas ajudar no desenvolvimento mesmo, algumas pessoas têm dúvidas. Você acha que a NBB veio realmente... Porque é um produto. Eu achei muito legal, porque você pegou uma coisa dos Estados Unidos que... A gente fala muito no futebol aqui também da Copa da Copa do Nordeste também, que faz isso. Da Champions, que usou aquela musiquinha do torneio. Você vende produtos hoje, né? Um garoto chega na Europa, ele não necessariamente precisa ver uma caneca do Barcelona e Real Madrid. Se tiver o nome Champions, ele compra. Como NBA, qualquer garoto, se você vê uma caneca da NBA, um negócio, você compra pelo produto da liga. Então, acho que é importante, nesse ponto, a NBB. Mas eu me questiono se isso está ajudando realmente no desenvolvimento dos jogadores brasileiros e do esporte no Brasil. O que você acha disso? Assim? Cara, é uma pergunta difícil. Mas a resposta C que eu vou te explicar é sim. O NBB veio num momento, 10 anos atrás, de muitas brigas entre clubes e confederação. Então foi um movimento para unir os clubes em torno de um bem comum, que era a criação de uma liga. Para dar uma organizada, né? E uma assentada e uma acalmada nos ânimos. Porque antes o campeonato não terminava, tinha briga na justiça, tinha muita briga em quadra, de pancada mesmo, os jogos terminavam em pancadaria. Então a Liga Nacional veio, a Liga Nacional é quem faz o NBB, faz a Liga Ouro, que é a divisão de acesso, faz a LDB, que é o Campeonato Brasileiro Sub-20. Está criando agora, inclusive, também a Copa do NBB, divulguei essa semana no blog, que é outro produto para que movimente ainda mais o país e vai dar uma vaga para a Liga das Américas, que é basicamente a Copa do Brasil, né? Então, a Liga veio com essa questão de acalmar os ânimos. E mais do que acalmar os ânimos, eles trouxeram, e tem muita gente por trás, que é de mercado empresarial, mundo corporativo. Legal. Então, trouxe uma governança, uma filosofia muito focado em resultado. Tem jogo das estrelas. O jogo das estrelas e tudo. Então, muito focado em resultado, organização, planejamento e marketing. Então, você entra conversa com as pessoas da Liga, você vê que existe até um nível intelectual na conversa que é um pouco acima do que a gente está acostumado de ouvir os nossos dirigentes. E não é à toa que o campeonato, em 10 anos, teve um crescimento assim,
absurdo de exponencial e fechou uma parceria com a NBA. A NBA hoje é sócia do NBB. Melhora o produto, né? Tem lojas agora da NBA, tem clínica. Melhora a experiência, melhora e você começa, entre aspas, a chupar na meca da questão de gestão do esporte. Não, precisa porque o Flamengo tá indo lá agora jogar. Tá indo agora, contra o Orlando. Mas eu lembro, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, o Flamengo foi jogar contra o Orlando. Isso. E aí a Globo fez uma matéria na loja do Flamengo aqui, e tinha a camisa do Boston, tinha a camisa do Lakers, do Chicago, não tinha uma camisa do Flamengo de basquete na loja do Flamengo. E o Flamengo estava jogando com o Orlando Magic lá. Quer dizer, pô, você tem que dar uma ajuda, né? E aí o que a Liga tem tentado agora, depois de se estabilizar como produto, como Liga, como entidade, é melhorar o nível dos clubes. Não na quadra, mas fora da quadra. Gestão de marketing, gestão comercial, como você falou. É difícil comprar uma camisa do Flamengo. É difícil comprar uma camisa do Varejão. É difícil comprar uma peruca do Varejão, sei lá, rubro-negra. E lá eles fazem o dia do Varejão, aí todo mundo vai de peruca. Então, hoje a deficiência da Liga, que é a deficiência dos clubes, é fazer com que os clubes sigam... Tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo? Não, vou parar rapidinho só para poder... Porque senão... Caiu o Boston. Isso aí é mal dele, força de... ele destruiu o negócio do Boston. Não, a gente estava falando sobre a questão de gestão dos clubes, né? Então, acho que a Liga deu uma nova roupagem para o basquete brasileiro. O produto hoje é um produto melhor, ele é mais apresentável, tanto que no momento de retração econômica, de retração dos patrocinadores, tem muitos times de futebol que não tem patrocinador na camisa. A Liga Nacional tem 6, 7 patrocinadores que investem na Liga por conta da credibilidade que ela criou ao longo do tempo. Hoje a missão é fazer com que os clubes também se profissionalizem dentro da quadra, fora da quadra, e que invistam na base, porque as maiores estrelas do NBB ainda são veteranos. Anderson Varejão, até pouco tempo atrás o Marcelinho Machado no Flamengo, Marquinho. E alguns americanos que também estão aqui, né? Alguns americanos, Chamel, o Guilherme Giovannone, uma das estrelas, o Alex em Bauru, que são todos caras com mais de 30, não é que são mais de 30, mais de 32, 33, então são veteraníssimos, que daqui a 3, 4 anos não vão estar mais jogando. Então, onde estão os meninos de 18? Por isso que eu perguntei. Eu acho que é um produto sensacional, né? Que está valorizando o nome do basquete, né? Aumentou no Brasil e tal, mas assim, eu tenho uma preocupação de formar novos jogadores, né? Para que sejam os futuros... É que aí também entra uma questão política / digamos assim, quase que invasão de espaço. De quem é a responsabilidade de formação? Teoricamente é da Confederação Brasileira. Mas são os clubes do NBB que são a grande vitrine. Então, na minha opinião, isso também é um dos problemas do basquete brasileiro como um todo. Deveria existir um grande alinhamento entre a Confederação Brasileira e as duas principais ligas, o NBB no masculino e a LBF no feminino, de delimitar espaços e papéis e também, assim, vamos trabalhar junto? Grosseiramente, Júnior, seria assim, se o Flamengo tiver um time em todas as categorias de base e se investir X mil na categoria de base, eu isento alguma coisa do clube. Eu estou fazendo um raciocínio aqui, né, porque no futebol você tem 500 times e todos os times praticamente têm categoria de base. Sim. Na Liga Americana você tem... Não é igual ao futebol, então os times não têm categoria de base, só que tem o college, tem o NCAA, que você drafta o jogador. Realmente é difícil, porque você faz uma liga de um formato americano no Brasil, só que não tem o número de clubes de futebol, não tem formação. A formação aqui ainda é igual à do futebol, né? Que é a categoria de base, só que você... Talvez se você tivesse clubes tipo youth clubs tem de futebol, clubes só de categoria de base, não seria uma opção aqui no Brasil, porque... Para basquete, que eu digo em alguns campeonatos nacionais femininos, a Confederação Brasileira tinha dentro do campeonato um time sub-21. E esse time jogava durante 2 anos. As meninas jogavam 2 anos. E na Austrália, isso inclusive existe até hoje. Na Austrália existe um negócio chamado Instituto Australiano de Esporte. AIS, se não me engano. Australian Institute of Sports. E esse time do Instituto Australiano joga a Liga Australiana. Para quê? Para que as meninas formadas em Melbourne, em Sydney e nas outras cidades, joguem juntas e sejam acompanhadas pela confederação e que sejam treinadas pelos melhores técnicos. Entendi. Então isso facilita a formação, potencializa as habilidades das meninas para quando elas cheguem no adulto, já cheguem formadas, já cheguem desenvolvidas e que consigam desempenhar. Hoje, por exemplo, o campeão da Liga de Basquete Feminino, que é o Campinas, não tem divisão de base. Pois é. Então, em uma cidade como Campinas, que é gigante, você conhece bem, claro. que tem a Maria Helena Cardoso, que é uma das melhores técnicas da história do basquete brasileiro, que mora lá, não tem divisão de base. Entendeu? O Flamengo, de novo, que é o multicampeão do NBB, quase nunca forma jogador.
Então é muito difícil. Você falou de Campinas, quem torce pro Guarani sacaneia a Ponte Preta, que os maiores ídolos da Ponte Preta são a Karina e a... Exatamente, Karina. E a Paula, foi a Paula, né? E o único título da Ponte Preta é com basquete, né? A Ponte Preta é campeã mundial de basquete feminino. Não posso fazer nada. Os bugrinos, amigos meus de Campinas, vão adorar essa... Vão cortar, né? Vão cortar e botar no WhatsApp, né? Me ferrei, desculpa. Bom, tá ótimo, maravilha. Fazendo agora uma... É bom que você falou o negócio dos ídolos da NBB, porque eu vou fazer uma ponte agora para a NBA, para a gente começar a falar de NBA. Claro. E essa rivalidade que a gente brinca aqui dos Celtics e Lakers foi, na verdade, o que salvou a Liga nos anos 80. Então nós estamos falando aqui dos ídolos de mais de 30 anos, e você vê, né? A rivalidade que era de universidade, do Larry Bird com o Magic Johnson, foi para o basquete. Né? E até então a NBA ela era conhecida, mas não era nem perto do que é hoje, né? Então precisou 2 garotos da universidade que foram draftados e que tinham rivalidade lá para transformar essa rivalidade. É um negócio meio, né? Se você parar para pensar, né? Eu tenho, por exemplo, meu pai com Dinamite no Flamengo e Vasco, tinha uma época que eles rivalizavam muito, mas é engraçado porque você aumentou a visibilidade da liga, criou um burburinho danado por causa dos dois, quando eram 2 times já tradicionais, que eram mais títulos, mas que esses 2 foram figuras importantíssimas, né? E foi aí que eu acho que também muita gente fora dos Estados Unidos começou a acompanhar. Não sei se foi esse o caso contigo, que você é um pouco mais novo que eu, né? Eu peguei o final deles, na verdade. Pegou o final, né? Mas eu fui impactado. Eu certamente fui impactado. Até porque muitos anos depois ainda se falava nisso, né? Você tem toda a razão. Magic Johnson e Larry Bird, eles salvaram a NBA e colocaram a NBA do patamar A para o B, né? Levaram de um patamar muito ruim. Não sei se você sabe disso, na década de 60, 70, mais na década de 70, a NBA era super mal vista, né? Tinha uma fama ruim de jogadores drogados, de confusões na quadra. Tem até um caso do Rudy Tomjanovic, que foi o técnico do Houston, que levou um soco na quadra e saiu da quadra hospitalizado e tudo. Ele tem uma bola, né, no rosto, né, por conta disso. Já ouvi histórias incríveis dos anos 60, 70, coisa que e aí, imaginar. Assim, tudo é uma conjunção de fatores. Entraram o Magic Johnson e o Larry Bird na liga. A liga começou a marketear e vender eles não só para dentro dos Estados Unidos, mas para fora dos Estados Unidos. Entrou o David Stern, que foi o comissário geral, né? Teve final de Lakers e Celtics, não sei se foi 86, 7, que não passava ao vivo na televisão. Era VT. Caramba. Então as pessoas assistiam depois do jogo de uma final da NBA Celtics. Você imagina isso hoje, pô, hoje em dia... Inimaginável, né? E aí, com o crescimento da televisão a cabo e televisão internacional, a NBA... vou me arriscar a dizer uma coisa para você hoje. A NBA hoje, internacionalmente, é a liga de esporte mais conhecida do mundo. É muito mais que a NFL, muito mais. Talvez rivalize com a Premier League do futebol. Quando você começa a ver amigo seu que nunca viu basquete, começando a querer comentar, é mó barato. Porque saiu da bolha. Saiu da bolha. E isso foi um crescimento de Magic Johnson com Larry Bird, depois veio o Isaiah, veio o Hakeem Olajuwon, e que o Michael Jordan, quando surgiu e explodiu, ele surfou numa onda que já estava já no pico da onda. Com certeza. Né? Ele deu, entre aspas, claro, o Michael Jordan deu muita sorte dos caras terem pavimentado um circuito, uma estrada para ele, que antes era uma estrada de terra. Né? Não, e pegou o 92, aquele Dream Team, que foi meio que... Que ali realmente foi quando eu comecei a gostar de basquete. Você virou Lakers assim, você gostava de ficar em segundo lugar? O que foi? Você não queria... Engraçado que, na verdade, o primeiro campeonato que eu vi realmente foi o Lakers em segundo, que foi a sinal que o Lakers perdeu para o Chicago. O Chicago, O Lakers perdeu para o Chicago e que foi... Que eu me lembro, foi uma das primeiras transmissões assim ao vivo da Band para o Brasil. Foi. Com o Luciano do Vale, com o Álvaro José, com a Maria do Carmo. Cara, a transmissão incrível. Incrível. Né? Eu vi os VTs na Bandeirantes. Eu já vi da Atena, eu via... Nossa, tantos Silvia Vinhas, Elias Júnior. Foi ali que eu comecei a ver NBA e eu gostava muito, porque era uma coisa que, mais do que o esporte, tinha um entretenimento por trás, tinha as atrações por trás. Eu não tenho vergonha de dizer, mas assim, essa foi a única final que eu torci pro Michael Jordan. Porque era contra o Lakers. E ele não tinha ganhado nenhuma ainda. Então era o melhor jogador, mas não ganhava. Só que as outras todas eu torcia contra. Mas não era porque eu odiava ele, não, porque eu queria ver ele perder. E ele não parava de ganhar. Era uma coisa incrível, né, cara? Até o final. E tanto que depois que ele parou, quando ele voltou no Washington, eu estava em Orlando uma vez, eu estava com família, todo mundo indo para parque, eu falei, olha, eu tenho que ir lá, porque eu nunca vi o Michael Jordan ao vivo. Jogando. E eu torci contra esse cara a minha vida inteira. E esse cara sempre me ferrou e sempre provou para mim que ele era o melhor.
Então, por isso que eu não aceito o cara falar que o de LeBron, falar dos outros que é melhor do que o Michael Jordan. Também não aceito. Pô, quem viu o Michael Jordan? Também não cara, aceito. era um fenômeno. E quando você foi ver com o Washington ganhou ou não? Não me lembro, eu acho que perdeu. Então a culpa era tua. Vai ver, era isso. Não, senão ele teria... mas dessa vez eu fui torcer a favor, dancei, né? Mas ele já estava bem... O Jordan, a única coisa que eu torcia contra o Jordan é que eu queria vê-lo num jogo 7 de final. Algo que ele nunca deixou, né? Porque ele sempre ganhou antes, né? Incrível, cara. Até o do Utah eu achava que fosse para o 7. Pro jogo 7 e tal, mas realmente eu acho ele fora do comum, assim. Quando comparam com o LeBron, realmente eu acho... Eu nem entro nessas discussões porque eu acho que não tem discussão. É uma coisa que não tem discussão. Não tem. Então foi nessa época que eu comecei a gostar de NBA. Eu me lembro muito dessa final que eu via com meu tio, com meu avô e tudo, na época da Band. Ficava até altas horas da madrugada. Com o Lakers, não sei se você lembra dessa final contra o Chicago. O Lakers ganhou o primeiro jogo. Verdade. Com o Vlad Depois Divac. Perdeu... de batelada, acho que foi 4-1, né? Mas não tinha como ganhar. E que teve aquela cesta que é considerada uma das melhores do Michael Jordan, que ele pega com uma mão e sobe e joga pra outra. Que ele nem precisava jogar. Se você ver a imagem, ele nem precisava botar a bola esquerda, mas ele fez... Acho que ele fez aquilo ali pra dizer assim, bota isso num pôster, que eu sou o cara. Aquela jogada é espetacular. Incrível. Tem até a narração do Marv Albert, né? Que é a Spectacular Move e tal, que ficou eternizada. E aí ficou eternizada. Então... Eu me lembro muito dessa fase do Lakers levando um pau do Chicago e na verdade ali foi o final do Lakers do Showtime, né? Foi a última vez que o Lakers chegou à final e depois ficou quase uma década para se reconstruir, né? Então era o time do meu tio, do Lakers, ele amava o James Worth, o Karim, então eu acabei ficando porque era o cara que me digamos assim, que me trouxe ao basquete e eu acabei ficando. Eu tinha, assim, até 2008, eu pensava assim, puta, como eu queria ter ido naquelas finais em 85, 86, aquelas finais do Larry Bird, do Boston, do antigo Boston Garden, que eu não pude ir lá. Só que aí em 2008, quando foi pra final, fiz questão. Fui nos 3 jogos, né? Terceiro aquele massacre de 40 pontos. E em 2010 eu fui de novo. E ainda bem que os 3 que eu vi, o Boston ganhou 2 e terminou 3-2. Até onde eu parei estava 3-2. E depois os 2 jogos em Los Angeles. Mas eu sempre vou, pego o carro, vou pra Nova York, pego o carro, vou pra Boston, vejo os jogos. Sempre foi assim. A NBA eu acho... Eu não sei se é meu esporte predileto o basquete do que o futebol. O futebol, mas assim, a NBA é o que você falou. Além de ser a liga mais famosa do mundo hoje, é a coisa que eu mais gosto de assistir na minha vida, a NBA. Isso eu não tenho vergonha. Isso eu falo o tempo todo. Mais do que futebol. Entendeu? E falando em NBA, falando na liga, tem uma discussão muito que todo mundo está falando em relação ao equilíbrio da liga. Certo. Eu não tenho a mesma opinião, porque eu vejo o Golden State assim, como o Boston agora. Draftou 3 caras. Isso. Que foram eliminados várias vezes, né? O Steph Curry, eu lembro, nem indo para o playoff, depois sendo eliminado no playoff. Quer dizer, aí os 3 viram 3 estrelas. Isso. O Kevin Durant resolve ir para lá, que ninguém gostou. Eu não gostei, eu estava esperando ele ir para o Boston naquele dia também. Foi uma decisão pior que a do LeBron quando foi para Miami, na minha opinião. Pois é. Entre aspas, mais fraca mentalmente que a do LeBron. Claro, porque ele tinha acabado de... Quase ganhou deles. Quase ganhou dos caras, exatamente. Agora, o DeMarcus Cousins ir lá agora, o cara tem uma opção de ganhar 20 milhões ou ganhar 4. Tudo bem que ele tá voltando de lesão. Né? E não veio essa proposta de 20. Mas ok, viria uma de 10, uma de 8. Beleza. Ele resolve ganhar 4. O que a Liga vai fazer em relação a isso? Você entendeu? Eu não consigo ver da mesma maneira de, tipo assim, a Liga tá chata. É chato nesse ponto, mas você também tem a visão assim ou não? Ou você... Mais ou menos. Eu acho assim, a Liga não tá chata. Eu vou ver 400 bilhões de jogos essa temporada, se os meus filhos deixarem. Eu tô com filho Todos temos eu tô com 3, então imagina. Eu tô com 2 recém-nascidos. 2 recém-nascidos. 6 meses. Mas que, na minha opinião, a temporada está decidida, eu acho muito difícil do Golden State perder esse campeonato. Eu achei que você fosse falar que o Boston já levou. Eu acho que o Boston, até no podcast que a gente está gravando essa semana, eu falo que o Boston é o grande favorito para ganhar o leste. Isso, para mim, na minha opinião, eu acho muito difícil, inclusive, que o Boston não ganhe o leste. É o time que tem o melhor técnico, é o time que tem muito provavelmente o melhor GM do leste. Tem um cara que, para mim, acima da média, que é o Kyrie Irving, nesse leste, já é experiente, já é experimentado no final. Tem um cara que ninguém fala que é o Gordon Hayward, como se ele fosse um cara qualquer. Esse cara... mas ele tá voltando. Esse cara no oeste era uma estrela com 20 E tem pontos. 2 garotos de 20 anos que são muito bons. Um deles e o Horford, que eu acho subestimado pra caramba, incrível. que joga muito. E o banco é muito bom. O banco bom, com o Smart, Rozier. Mas o ponto é que, pra mim, em termos de competitividade da Liga para com o Golden State, a Liga perde muito. E aí, Júnior, assim, isso é estatístico também.
As finais do ano passado foi uma das piores audiências das finais da NBA, e ano passado foi a pior audiência das finais da NBA, porque foi desequilibrado. Eu queria muito que o Boston tivesse ido, mesmo sem os dois jogadores, eu acho que ainda ia ficar mais... Porque você fica porque tanto era mais LeBron, organizado. Era mais não, e historicamente, pega os últimos 3 anos, o Boston jogando contra o Golden State. Ganhou uma em Golden State. Tudo bem, que é regular season, não sei o que. Cara, mas teve um jogo em Boston, que o Boston estava assim, acho que 8 jogos invictos, o Golden State estava 10. E ficou todo mundo falando daquele jogo. O Golden State abriu 20 e o Boston ganhou o jogo. Então, assim, o Boston, historicamente, nos últimos 2, 3 anos, sempre dá trabalho ao Golden State. Então, o que me faz pensar que esse time agora foi montado exatamente para bater o Golden State. Eu sei que o favoritismo é todo de lá. Só que, ao mesmo tempo, como tudo na vida, eu acho que tem certos times que tem uma hora que... Sabe o Lakers quando jogou com Detroit? Tem uma hora que vai. Tem uma hora que alguém... Que nem o Houston, quase. Se o Chris Paul não se machuca, eu acho que, de repente, o Houston ganharia. E sem o Chris Paul, eles abriram 20 pontos em Oakland e depois ainda estavam ganhando em casa. E erraram 27 bolas de 3. Quer dizer, você vê que o Golden State não é tão imbatível quanto... Eu acho, mais um ano, eu acho que tem condição de um time como o Boston ganhar. Até o Houston. Tem condição, tem condição. O que eu acho é que, assim... A liga ficou mais muito previsível. A palavra para mim é previsibilidade. Pode acontecer do Golden State perder? Pode acontecer. Ao mesmo tempo também, a liga não tem muito que ela possa fazer. Porque o Cousins, que a gente citou, era free agent. O Durant era free agent, era agente livre. Ele que escolhe para onde ele vai jogar. E ele abre mão de dinheiro. E hoje, cada vez mais, os jogadores combinam. Eles se falam. Eles não estão burlando a lei. Eles não estão, né, a regra. Eu não sei se você consegue fazer alguma coisa para impedir 3 jogadores de resolverem jogar juntos. Acho que não. É difícil, né? Você sabe quando foi o primeiro contato do Cousins? O primeiro contato do Cousins, você vê como é impossível isso acontecer. Com o Draymond Green? Com o Draymond Green, via Instagram. Pois é. Então, assim, como é que se coíbe? Isso é impossível. Eles se falam, eles trocam ideia. O Draymond Green estava em Mykonos, na Grécia, com a esposa, com a namorada, sei lá. Eles começaram a trocar ideia. E aí o Cousins falou para ele, ninguém me ligou ainda. No sentido assim, eu não fui procurado por nenhum time, não veio o Max Deal pra mim, não sei o que. Não! Ninguém te ligou? Aí ligou pro cara. Só um minutinho, eu vou ligar lá. Aí ligou no Bob Myers, que é o gerente geral, que ligou pro Steve Kerr. Peraí, vamos pegar um voo aí e vamos falar contigo. Era uma oportunidade na mesa pro Golden State. O Golden State já estava para perder o JaVale McGee, que foi pro Lakers. E assim, não dá para comparar uma troca do JaVale McGee pelo Cousins. Então, foi uma oportunidade de mercado e o Golden State, de verdade, não tem nada a ver com isso. Todo time você tem que melhorar ele de um ano para o outro. Eles tiveram a oportunidade de melhorar, saindo do padrão de JaVale McGee para um padrão Cousins. Não, e esse ano, o próximo verão, tem pelo menos umas 10 estrelas que vão estar livres. Exato. Aí, o que você vai fazer se 2 resolverem falar assim, nós vamos jogar com o LeBron, com o Kyrie Irving? Eu quero jogar no Boston, mas vou ganhar $1 milhão. O que você vai fazer pro cara? Não tem Tá abrindo mão de 20 milhões. A gente fez um podcast em que a gente discutia quais seriam as possibilidades da liga para isso. Aí eu cheguei a comentar assim, não, tinha que ser que nem a NFL, que a folha salarial, o teto ele não pode ser ultrapassado. Na NBA hoje existe um teto salarial em que o dono do Golden State, até acabei de ler o livro sobre o Golden State, chama Beta Ball, ele só tem em inglês, mas é sensacional. Em que lá no livro, o dono do Golden State fala assim, eu não tô nem aí pro teto salarial, eu pago a multa, porque quando você passa de um limite do teto, você paga a multa. Qual é o raciocínio do dono que vem do mercado financeiro? Eu pago a multa porque eu contrabalanceio na venda de ingresso, na venda de camisa. É o luxury tax, né? Que você tá falando. Ou seja, a franquia hoje do Golden State é a que mais vale. Uma das que mais vale, com Lakers, com Knicks e tal. Então, eu falei assim, cria o limite da folha salarial que nem a NFL, que não pode passar de 80 milhões. Tem que ser 80 milhões. O que os jogadores vão fazer? 80 milhões, beleza. São 3 que estão indo, queriam ganhar cada um 35, cada um vai ganhar 15. E eles combinam entre si, porque hoje eles ganham tanto dinheiro de contrato publicitário, contrato com marca esportiva, é difícil de coibir. Voltando um pouquinho, ainda antes até desse boom de mídia social, o LeBron James, o Dwayne Wade e o Chris Bosh combinaram de jogar juntos numa lancha em Miami. Por isso que quando falam do negócio do Boston, do Garnett e Ray Allen, eu não concordo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aquilo ali foi troca e troca. Isso, não tem nada a ver. Não tinha jeito. E uma troca, inclusive, que o Kevin Garnett não queria ir. Que ele foi convencido aí. Foi convencido. Depois que... Não, mas a troca do Ray Allen, eu lembro no dia que saiu, um monte de comentário de torcedor reclamando. Esse cara tá com o joelho ferrado. O que vai adiantar 2 veteranos no time? Entendeu? Tirou o cara que podia ser o escolhido jovem lá e aí trocaram por um cara.
Agora você vê como é que você é um cara mal agradecido. Você sabe quem convenceu o Garnett aí pro Boston? Peraí, eu me lembro dessa história. Foi um armador. Não, armador não, foi Pat Riley. O Pat Riley tem uma casa em Los Angeles, nas praias de Los Angeles, na Califórnia, do lado da do Kevin Garnett. Estavam andando na praia e o Kevin Garnett chegou no Pat Riley e falou assim: o Minnesota tá querendo me trocar. E aí o Pat Riley falou pra ele, falou assim: eu não tô dizendo pra você ir pro meu Miami, não tô dizendo pra você ir pra Miami, mas se você ficar no Minnesota, você nunca vai sentir o gosto de ser campeão. Se dê essa oportunidade. Você é um cara... E aí... Vai ver o Pat Riley de tanto apanhar da gente, ele sabia que ia ganhar. Aprendeu. Eu sabia dessa história acho que do Gary Payton ou do Baron Davis, alguém que falou pra ele, mas do Pat Riley eu não sabia. Pat Riley falou pra ele, e aí quando chegou nós todos agradecemos ao Pat Riley.